Olá, a Terra Analytics trabalhou nos últimos dias no processamento dos dados sobre os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul aos imóveis rurais daquele estado. Essas análises foram submetidas às autoridades do nosso país, autoridades do governo federal, autoridades estaduais, para orientar a tomada de decisão sobre o que fazer, não é? e medidas para apoiar os agricultores e produtores rurais do estado do Rio Grande do Sul. Neste momento, nós passamos a fazer uma análise também muito importante sobre os impactos da resolução do Conselho Monetário Nacional, a resolução número 5081 de 2023, uma resolução aprovada no ano passado, sobre créditos agrícolas. Essa resolução proíbe produtores rurais, agricultores, de acessarem créditos se esses imóveis estiverem sobrepondo a terras indígenas, unidades de conservação, florestas públicas, projetos de assentamento, se tiverem embargos ambientais ou o cadastro ambiental rural cancelado ou suspenso. A Terra Analytics passou então a analisar os impactos desta medida aos agricultores e à concessão de crédito, para avaliar quantos agricultores, em quais estados, e quais perfis de agricultores e produtores rurais estariam impactados por essa norma e não poderiam acessar os créditos por conta da publicação da resolução. Chegamos nessa análise a números que apontam, primeiro, o número de imóveis rurais no Brasil analisados, são 7 milhões de imóveis rurais e propriedades rurais analisadas, num total de 660 milhões de hectares de terras. Deste número de imóveis rurais analisados, 6 milhões de imóveis rurais estão numa condição regular, ou seja, não há impedimento, não haveria impedimento para acessar crédito agrícola por conta da resolução. Isso significa 87% das propriedades rurais não teriam nenhum impedimento para acessar esses créditos. E 873 mil imóveis, então, estariam impactados por alguma razão, e algum dos critérios colocados na norma e na resolução do Conselho Monetário Nacional. Desses imóveis, a outra análise que nós passamos a fazer é com relação à regularidade do cadastro ambiental rural, porque é um dos critérios da resolução que colocaria os produtores ou agricultores rurais a não receber esses créditos. Mas nós temos aqui 99,6% das propriedades rurais que estão regulares com relação ao cadastro ambiental rural. Somente 24 mil propriedades estariam com alguma impossibilidade de acessar o crédito por estar com o CAR suspenso ou CAR cancelado. Com relação à sobreposição de unidades de conservação, que é o outro critério que proíbe o acesso a crédito, 6,9 milhões de imóveis estariam regulares, sem nenhum problema para acessar esses créditos, enquanto 39 mil propriedades teriam impedimento para acessar créditos, porque essas propriedades, esses imóveis, estão inseridos dentro de unidades de conservação. Quando a gente observa e analisa as propriedades que estão sobre assentamentos, sobrepostos a assentamentos de reforma agrária, que é outro critério da resolução do Conselho Monetário, nós temos 95% dos imóveis regulares, sem nenhum problema para acessar esses créditos, e 328 mil imóveis que estão sobrepondo aos assentamentos. Isso significa 4,7% das propriedades que não receberiam os créditos por estarem sobrepondo algum assentamento, caso a sobreposição no assentamento, obviamente, seja uma sobreposição irregular. A outra análise, uma análise que gera muitas discussões, é com relação aos embargos. E na avaliação feita sobre os embargos que estão na base de dados do IBAMA, a Terra Analytics aponta que 99% das propriedades rurais não teria nenhum problema para acessar os créditos por conta de sobreposição de embargos a essas propriedades. Ou seja, somente 65 mil imóveis estariam inaptos ou com impossibilidade de acessar esses créditos, que significa 0,9% dos imóveis rurais no território nacional. Também o outro critério colocado na resolução é que os imóveis rurais não podem estar sobrepostos a territórios quilombolas.
e 6 milhões e 900 mil imóveis estão na condição totalmente regular, com possibilidade de acessar créditos nessa condição de sobreposição com territórios quilombolas, que corresponde a 99,8% das propriedades, e 9 mil imóveis teriam, então, teriam a impossibilidade de receber, né, por estarem sobrepondo a territórios quilombolas. Uma análise muito importante que nós da Terra Analytics processamos é a identificação do perfil desses imóveis, né? Quantos imóveis da agricultura familiar estão impactados, que são imóveis que estão na margem aí de 0 a 4 módulos fiscais, que é considerada pequena propriedade no Brasil, quantas médias propriedades e quantas grandes propriedades estariam impactadas. Então, avaliando esse número, né, 6,5 milhões de imóveis da agricultura familiar, são imóveis que têm uma área que vai até 4 módulos fiscais, estariam numa condição regular, né? Isso significa 87,9% dos imóveis da agricultura familiar com condição regular para acessar os créditos sem nenhum impacto direto da resolução do Conselho Monetário. Isso significa uma área de 197 milhões de hectares. Já as médias propriedades, né, são 353 mil propriedades e imóveis que nós identificamos que não há nenhum tipo de sobreposição dessas propriedades com aqueles elementos previstos da resolução, ou seja, né, que impossibilitam o acesso ao crédito. Isso significa 84% das propriedades sem nenhum problema, das médias propriedades sem nenhum problema para acessar esses créditos, né? Já as áreas, né, superiores a 15 módulos fiscais, que são as consideradas grandes propriedades rurais no Brasil, 126 mil imóveis estariam numa condição regular, sem nenhum problema, não é? Isso significa 75,7% das propriedades consideradas grandes propriedades no Brasil, né, não há nenhum problema, nenhum impacto, né, da norma, né, da resolução do Banco Central sobre essas normas. Significa 345 milhões de hectares de terras das grandes propriedades, então, estariam livres, né, ou seja, sem nenhum impacto desta resolução do Conselho Monetário Nacional. Uma análise muito interessante que a Terra Analytics processou também foi analisar e verificar os imóveis rurais e as propriedades que receberam crédito no ano de 2023 e comparado, não é, com os imóveis que estariam impedidos de receber os créditos no ano de 2024 por conta da aplicação da resolução 5081 do Conselho Monetário Nacional. Então nós pegamos toda a base do Banco Central oficial de todo o público beneficiário dos créditos agrícolas no ano de 2023 e aplicamos os critérios através da plataforma Terra Analytics, né? Aplicamos os critérios da resolução do Conselho Monetário Nacional para identificar quantos imóveis então estariam fora do acesso a crédito no ano de 2024. E desta comparação, então, das 921 operações de créditos agrícolas analisados no ano de 2023, 855 mil estariam aptos a receber os créditos, não estariam impactados, né, pela resolução do Banco Central, enquanto que 65 mil imóveis estariam fora do recebimento, né, desses créditos, não seriam beneficiários dos créditos agrícolas no ano de 2024, impactados aí diretamente, não é, pela resolução do Conselho Monetário, por conta dos critérios, né? São imóveis então que estão ou sobrepondo a terra indígena, ou sobrepondo a unidade de conservação, ou sobrepondo o assentamento, ou com cadastro ambiental rural cancelado, ou suspenso, ou com florestas públicas, ou com embargos do IBAMA. Então esses dados indicam o perfil e o percentual de áreas de propriedades rurais que estariam então fora do acesso a crédito por conta dos critérios utilizados de análises de sobreposição previstas na resolução 5081 de 2023 do Conselho Monetário Nacional. Também indica, né, quais são as áreas, o percentual de pequenas propriedades, médias propriedades e grandes propriedades. Com esse trabalho que nós desenvolvemos na Terra Analytics, é possível então ter uma previsibilidade, não é, sobre o perfil desses imóveis. Nós conseguimos identificar os imóveis, naturalmente, não só em termos percentuais e quantitativos da quantidade de imóveis, mas também identificar
quais são os imóveis das 7 milhões de propriedades, uma a uma dessas propriedades, cada diagnóstico e verificação de cada uma delas, se estão enquadradas ou não estão enquadradas nos critérios previstos na resolução do Conselho Monetário Nacional. Né? Isso através da plataforma Terra Analytics hoje, né? Perfeitamente possível, né? Tanto é que os dados estatísticos estão apresentados. Foram apresentados esses dados ontem na Comissão da Agricultura da Câmara dos Deputados, em audiência pública que discutiu o crédito agrícola. Lá nós tivemos a oportunidade de apresentar esses dados, onde estava presente o diretor do Banco Central, né, parlamentares, representantes das entidades ligadas ao agronegócio e outras instituições públicas, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Meio Ambiente estavam presentes, né, e nós levamos esses dados estatísticos pela Terra Analytics, né, para orientar também a tomada de decisão e jogar luz sobre essa realidade, né, pós aprovação da Resolução 5081 de 2023 do Conselho Monetário Nacional.